Em manifestação encaminhada nessa quarta-feira ao ministro do STF, Cássio Nunes Marques, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele se manifestou contra aquela ação impetrada pelo Novo que questiona a suspensão do X. Coloca na tela, por gentileza, a manifestação do Paulo Gonet, meu caro Matheus, porque ele não entra no mérito da ação, tá? Mas ele fala que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, não seria a ação, né, para você questionar uma decisão do próprio Supremo, né? Segundo ele, a ADPF constitui um meio concentrado de exercício de jurisdição constitucional do Supremo para prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Por que ele faz essa argumentação? Traz para cá, Matheus, por um motivo muito simples. Porque na ação, o Novo argumenta que a primeira turma do Supremo, ao suspender o X, descumpriu um preceito fundamental que é o da liberdade de expressão e de pensamento. E aí o Paulo Gomet argumenta, não, mas a DPF, ela não é um remédio jurídico para você consertar, para você revisar um ato da própria Suprema Corte. Porque, segundo Paulo Gonet, para você instituir esse remédio jurídico, né, isso é um remédio para ato de poder executivo ou do legislativo, como se fosse, por exemplo, uma lei ou uma PEC, e não necessariamente uma decisão do próprio Supremo. Ainda sobre esse assunto, a nossa repórter, a Débora Sena, conversou com o ex-juiz e senador Sérgio Moro sobre os impactos econômicos da suspensão do X. Matheus, solta a entrevista, por gentileza. Pois bem, e o senador Sérgio Moro apresentou um requerimento para apurar os efeitos econômicos da suspensão da rede social X pelo Senado. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao Antagonista. Tudo bem, Débora. Grande prazer estar falando aqui no Antagonista. A gente apresentou esse requerimento, a audiência provavelmente vai ser semana que vem. É importante porque se tem falado muito nessa suspensão do X e no congelamento das contas da Starlink, como se fosse uma disputa pessoal envolvendo de um lado o Musk e de outro lado magistrados. Mas, no fundo, a questão relevante é saber o impacto disso para o Brasil, para a vida dos brasileiros, para os 22 milhões de usuários, por exemplo, do Twitter, acho que até mais. Mas esse é um número, pelo menos, que eu vi, acabei vendo na imprensa. Como é que ficou para o senhor a questão da suspensão do X? Tem alguém fora do Brasil administrando as suas contas? Como é que ficou isso? Olha, Débora, o que eu tenho dito é o seguinte, são 22 milhões, mais talvez, de brasileiros que usam isso para comunicação, para negócios, para vários objetivos. Jornalistas, a gente sabe que é uma ferramenta importante. Eu posso até dar um exemplo para você. Na quinta-feira, acho que foi na quinta, o Papa Francisco, que utiliza a rede, fez uma postagem em solidariedade a vítimas de uma tragédia aqui em Recife. Veja, o presidente dos Estados Unidos utiliza o Twitter, né, o X, para se comunicar com o público, com a imprensa. Então, qual é o sentido da penalização de milhões de brasileiros por conta dessa disputa? Não vou entrar aqui no mérito da disputa, mas existem multas, existem medidas até criminais que podem ser tomadas, mas não justifica penalizar tantos e tantos milhões de brasileiros. O que eu tenho feito, eu tenho postado ali na rede e colocado, já que a imprensa tem feito através de correspondentes do estrangeiro, eu também me sinto autorizado a fazer o mesmo através de pessoas que eu conheço no exterior, né? E conheço muitas pessoas no exterior dispostas a ajudar. Além disso, existe uma situação específica a meu respeito, que eu sou senador, tenho imunidade material, e a Rede X acaba sendo utilizada também como um instrumento do mandato. Eu me comunico com meus eleitores, eu vocalizo as minhas posições representando os meus eleitores, eu me posiciono em temas nacionais e internacionais através da rede social.
E por mais que existam outras redes sociais, nós sabemos que, por exemplo, em relação à inserção internacional, não existe alguma que substitui o X a contento. Em relação à comunicação com a imprensa, com o público, não existe nenhuma outra que substitui o X a contento. Certo. Quem o senhor sugeriu para essa audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado? Quem deve Nós ser estamos selecionando as pessoas no primeiro momento, isso foi muito rápido, né? Então, nós sugerimos ali um representante da própria Starlink, alguém que possa falar sobre o comércio Brasil e Estados Unidos, inclusive em matéria de investimentos, qual que seria o impacto desse tipo de decisão, e indiquei também um especialista em liberdade de expressão. Mas como foi tudo muito rápido, é possível que esse rol sofra alterações, até porque outros senadores também podem indicar pessoas. No fundo, assim, vamos aprofundar o debate sobre as consequências dessas decisões judiciais. Nós respeitamos, evidentemente, as instituições, mas nós temos que saber quem está sendo, de fato, prejudicado, né, com essa disputa, que, a meu ver, foi longe demais. Já tem data, senador, para essa reunião acontecer? Deve ser na terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, às 11 horas. Sujeito também a alterações, porque, como disse, né, foi tudo muito rápido. Semana que vem nós vamos ter que ver o quórum também, por conta das eleições municipais e outras discussões, mas, em princípio, já está previamente pré-agendada para essa data. E pode sofrer alterações em decorrência de fatos supervenientes. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, para a gente finalizar aqui o nosso papo. Existe uma associação maldosa feita entre Vaza Toga e Vaza Jato. Já vi alguns posicionamentos do senhor a respeito, mas gostaria que o senhor falasse aqui para a nossa audiência sobre isso. Olha, eu já falei muito sobre essa Vaza Jato, né? Isso aí, na época, foi um hackeamento criminoso de mensagens que, no fundo, nunca tiveram a sua autenticidade comprovada e que foi utilizada como um subterfúgio para anulação de condenações de corruptos, de criminosos. E isso leva a esse quadro de impunidade que a gente vê hoje, totalmente esse desmantelamento do combate à corrupção. O que eu tenho defendido aqui, Débora, é uma pacificação do país, né? Nós temos que retomar a agenda anticorrupção, por exemplo, mas nós precisamos ter uma pacificação do país. Então, se houve, em algum momento atrás, alguma situação de emergência que demandava medidas mais drásticas, agora não se justifica mais. Veja que essa suspensão da rede social X, além de prejudicar esses milhões de brasileiros, acaba afetando a imagem internacional do país, né? São países como Coreia do Norte, China, Rússia, que têm a rede social como banida. Eu até chamei a atenção para um fato, recebi esses dias uma mensagem de um amigo meu, que estava na China, é um latino-americano, não é brasileiro, visitando a China, e ele me disse, olha, estou acessando o X, o WhatsApp e outras redes através do VPN na China. Não que a China seja um país aberto, mas ele estava fazendo esse acesso e disse lá, não estou sendo multado, e não estou sendo investigado por isso. A China tem as suas proibições, mas normalmente não tem um enforcement, né, em relação a essa proibição de acessar através do VPN, acaba sendo até muito comum. Aqui no Brasil, né, foi-se ao extremo de proibir a utilização até do VPN, né, uma imposição de uma multa genérica a todos os brasileiros que acessem o X. Então, onde a gente vai parar com isso, né? A meu ver, o mais acertado seria que o próprio Supremo revisse essa decisão, que ela é excessiva, ela é desproporcional. Como eu disse, nós temos que respeitar as instituições e respeitamos as decisões judiciais. Agora, não podemos deixar de exercer o nosso papel no Senado de apontar os malefícios dessa decisão e rogar para que ela seja revogada, né? Se não for revogada, vamos ver as providências que podem ser tomadas pelos outros poderes. Obrigada, senador Sérgio Moro. Até a próxima entrevista. Muito obrigado. Prazer falar com o protagonista.